Sabe o que eu tenho observado nos últimos tempos? Desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho percebido isso e o Espírito Santo tem confirmado isso ao meu coração. Que Deus está levantando um exército de mulheres para cumprir com o teu propósito. Deus está chamando mulheres para elas viverem aquilo que Deus criou elas para viver. Tendo essa convicção do chamado de muitas mulheres que Deus tem levantado, Deus também está fazendo isso com homens. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre as mulheres, porque é o que Deus tem feito comigo, é o que Deus fez na minha vida, desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, desde o meu primeiro momento ali, desde meus primeiros contatos ali com Jesus, foi o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem me chamado para cumprir com o meu propósito, para cumprir com aquilo que Ele me chamou para viver, para fazer. Então esse vídeo é especificamente para você, diretamente para você, mulher, que assim como eu, tem o chamado de Deus, tem o chamado para viver a vontade do Senhor, para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. E que talvez você esteja aí negligenciando esse chamado, fingindo que não está ouvindo, ou principalmente está com medo de fazer as renúncias a qual precisa ser feita mediante a esse chamado. Mas antes de dar continuidade a esse tema, a esse assunto, deixa eu me apresentar para você que talvez ainda não me conhece, para você que está vendo o meu vídeo a primeira vez. Muito prazer, me chamo Jéssica Santos, sou influenciadora de Cristo, sou serva do Senhor, sou esposa, sou mãe de pets, de 4 pets, e aqui eu falo sobre o principal, que é Jesus, sobre o Evangelho, sobre o verdadeiro Evangelho, Evangelho do amor, Evangelho de pecado, porque o Evangelho ele engloba tudo isso. O Evangelho de renúncia, de arrependimento, de amor, o Evangelho de perdão, porque o verdadeiro Evangelho, ele não é só amor como o mundo hoje está querendo implantar. Ele tem uma renúncia, ele tem um arrependimento, ele é um evangelho de cura, de perdão, um evangelho que liberta as pessoas das trevas para a luz, que é Jesus. E também abordo assuntos de desenvolvimento pessoal, de disciplina, de rotina, de hábitos saudáveis, de saúde, que é uma das coisas que Deus também tem trabalhado na minha vida e tem me levado a falar sobre isso. Sobre a importância de cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque não tem como cuidar somente de uma área, somente do espiritual e negligenciar o emocional. Cuidar somente do corpo e negligenciar o espiritual e emocional. Os três precisam andar junto, corpo, alma e espírito. Precisamos cuidar dessas 3 áreas da nossa vida. E eu já tenho um vídeo aqui falando sobre o quanto a comida ela destrói a nossa identidade, o quanto que ela rouba a nossa identidade, né, que está em Cristo Jesus. Então a comida também é uma das coisas que tem deturpado quem nós somos em Cristo. E ela tem feito também a gente pecar. Porque a glutonaria ela é um pecado, não se fala tanto nisso, mas a glutonaria ela sempre foi pecado e sempre continuará sendo pecado. Então eu convido você que está assistindo esse vídeo também, está colocando para você ouvir, eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Vou deixar o link desse vídeo na descrição ou aqui no card também. Sem mais delongas e vamos para o tema desse vídeo. E para começar, eu quero compartilhar um pouquinho do meu testemunho, do chamado de Deus para a minha vida. Eu já tenho uns vídeos falando sobre isso, então vou dar uma resumida bem por cima, só para uma introdução. Há quase 2 anos, a graça do Senhor me alcançou dentro da minha casa. E nesse momento, eu estava vivendo a minha vida normal. E eu posso dizer que eu estava vivendo uma vida tranquila, no sentido de eu não estava vivendo assim uma dor, né? Porque tem muitas pessoas que buscam a Deus, que resolvem buscar a Deus no momento de dor, no momento que ela está passando por uma situação, no momento de luto, no momento de perda, no momento de crise financeira. Então, há pessoas que começam a buscar a Deus por alguma situação específica. Eu, no meu caso, eu não estava vivendo uma dor específica clara, mas no fundo, eu tinha feridas, muitas feridas. Eu tinha dores que talvez eu não queria reconhecê-las, mas eu tinha. Mas o principal que eu tinha e que muitos, né, que todo mundo tem, era um vazio. Um vazio que eu buscava preencher com as coisas do mundo. Ou seja, eu buscava preencher esse vazio lutando para ter sucesso na minha loja. Eu tinha uma loja de roupa online, que é o que eu já falei aqui nos meus testemunhos. Eu tinha uma loja de roupa online. Essa loja já tinha, acho que 3 anos, ia fazer 3 anos, né? E eu tava começando a alavancar. Eu tinha um site, né? E eu estava estudando, eu estava
buscando conhecimento, curso, estratégias, né, para alavancar as vendas da minha loja, para crescer a minha loja, fazendo anúncio para minha rede social, para a rede social da minha loja, fazendo anúncios, né? Estava aprendendo a fazer anúncios para ocorrer vendas direto no meu site. Estava ali sempre buscando, sempre querendo ter sucesso. E o principal, o que acontecia comigo, eu vivia muito num ciclo de comparação. Eu comparava a minha loja, eu com muitas empreendedoras, eu comparava a minha loja com muitas outras lojas. E olhava para o sucesso delas, para o número delas, a quantidade de vendas, porque ali elas divulgam também, quantidade de vendas, quantidade de seguidores, de vendas no site, e eu olhava para esses números e eu queria também ter aqueles números, eu queria também ser igual a elas, eu queria ter sucesso na minha loja. Então eu vivia nesse ciclo de comparação, de busca, uma busca desenfreada por querer, né, ter sucesso, por querer. E hoje eu olho para trás, eu vejo que esse meu querer não tinha a ver comigo, não tinha a ver com o meu propósito, tinha a ver de eu querer mostrar que eu também podia, de eu querer mostrar que assim como elas conseguiam, eu também conseguiria. Isso não é um problema, né? Mas isso não é um problema de eu querer crescer, de eu querer ter sucesso. Deus, ele se importa com isso também, da gente crescer profissionalmente. Só que às vezes a nossa intenção, o nosso coração está no lugar errado, está com uma intenção errada, não está buscando o propósito. E o pior, você está se comparando, como se você quisesse ser o que a pessoa é, viver o que a pessoa é. E isso é uma intenção errada, isso não agrada a Deus, e isso nos adoece, e a gente não enxerga isso, a gente não vê isso. Hoje eu olho para trás, eu vejo tudo isso porque o Espírito Santo revelou a mim, porque o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu olhava muito, inclusive, eu olhava muito para métricas, eu focava em métricas, ou seja, eu focava em números, olhava as redes sociais de outra pessoa e via quantas curtidas, visualizações, quantos seguidores, e eu queria que a minha loja tivesse. Eu queria que minha loja também. Por que minha loja não tinha e de fulano tinha? E muitas vezes, as pessoas que tinham isso não era de forma correta. Muitas vezes ali havia um impulsionamento, tinha alguma inteligência por trás, às vezes comprava seguidores. Então, tinha tudo isso e eu acabava me comparando com essas coisas. E isso estava me adoecendo. E eu não enxergava, digamos assim, né? E muitas vezes, ao invés de eu estar produzindo para minha loja, produzindo os meus conteúdos, eu passava períodos de buscando inspirações. E nessa de buscar inspirações para minha loja, eu me comparava, e ali eu me frustrava, e ali eu adoecia. Mesmo hoje eu vendo que meu coração estava alinhado de uma forma errada, mesmo assim eu amava o que eu fazia. Eu amava demais atender minhas clientes, eu amava demais. Eu trabalhava muito com vestidos longos. Por mais que eu ainda não era cristã, eu tinha um estilo mais modesto, né? Eu tinha muitas clientes evangélicas, inclusive quando eu fechei minha loja, elas sentiram bastante, né? Eu tenho até ainda algumas clientes no meu WhatsApp que me acompanham ali e elas sentiram bastante. Muitas falaram, agora que eu encontrei uma loja, que eu tenho os vestidos que eu gosto, que dá certo pra mim. Mas muitas compreenderam, vieram perguntar pra mim o motivo. Na verdade, eu fiz até um vídeo na rede social da minha loja falando o motivo porque eu fechei a minha loja. Foi uma renúncia que Deus me pediu, sabe? Foi literalmente ali um chamado de Deus para fazer, né, para cumprir com o propósito do Senhor, que eu ainda estou num processo de conhecimento, de mais clareza, né, de conhecer, de entender qual caminho que Deus quer que eu percorra, de buscar estar atenta ao direcionamento do Senhor. Qual que é o caminho que Ele quer que eu faça? O que é que Ele quer que eu faça?
E no começo eu tava, nossa, super assim empolgada. Meu Deus do céu, na expectativa das coisas que Deus tem pra mim, na expectativa do que Deus vai fazer. E no começo ali é uma grande expectativa e a gente acha que tudo vai acontecer no nosso tempo, que tudo vai ser rápido, mas aí já se passaram 2 anos e eu estou aqui, no meu primeiro ministério, que hoje eu entendo qual que é o meu primeiro chamado. O meu chamado é para o meu lar. O meu chamado é para interceder pelo meu lar, pelos meus. Esse é o meu primeiro chamado, de cuidar da minha casa, de cuidar do que Deus confiou em minhas mãos. E é esse chamado que Deus tem feito na vida de muitas mulheres. Voltando ali para o momento que a graça do Senhor me alcançou, como eu disse, eu não busquei ao Senhor por um momento assim de dor que eu estivesse enxergando, mas Deus estava enxergando a dor em mim. Ele estava vendo o que eu estava fazendo comigo mesma, que eu estava adoecendo e eu não estava enxergando isso. Eu estava vivendo de um jeito, buscando um padrão do mundo, que o mundo estava impondo em mim, e eu não estava enxergando isso. Eu queria ser independente financeiramente, entenda, isso não é um problema. O problema é aonde está o nosso coração. Eu estava buscando ter um sucesso, buscando ter status, buscando mostrar para os outros que eu podia, né? Então, o problema é a intenção do nosso coração, o problema é a intensidade do que a gente está vivendo aquilo ali, que chega a um ponto que nos fere, que nos adoece, e era o que estava acontecendo comigo. E com isso eu estava negligenciando muitas outras áreas da minha vida, principalmente negligenciando o cuidado com o meu lar, o cuidado com o meu marido, no sentido assim, o cuidado com o meu marido no sentido de estar mais atenta a ele, mais atenta em cuidar dele, de zelar por ele, de dar a atenção que ele merecia, porque eu tinha loja, como a loja era online, o meu estoque ficava dentro de casa, aqui no meu escritório, então eu trabalhava dentro de casa. E às vezes ele chegava do trabalho, eu ficava ainda enfurnada dentro da loja ali, fazendo fotos, editando fotos, subindo foto pro site, fazendo live e toda aquela função. E ele chegava, não tinha um jantar pronto, aí a gente pedia comida, eu não dava atenção para ele, às vezes eu ficava no escritório, quando eu vinha pra sala ele já estava dormindo na sala de cansado. E muitas outras coisas que com o tempo Deus tem me mostrado ainda, né? Ainda tenho muito que aprender com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ainda está me moldando cada vez mais, mas isso já é uma das coisas que Deus me mostrou, que eu estava buscando um padrão do mundo e negligenciando o meu verdadeiro papel como esposa, como mulher, como dona do lar, e é o que tem acontecido com muitas mulheres. Hoje o mundo está impondo que a mulher precisa ser empoderada, que ela precisa ser autossuficiente, que ela precisa ter sucesso, ela precisa ser dona de si, ela mesmo, né? Vamos falar aí um pouco de talvez mulheres assim, mais independentes, solteiras, às vezes pensa assim, eu não preciso de homem para nada, e aí vive uma vida a qual vive se envolvendo com vários homens, preenchendo um vazio que só Jesus preenche, preenchendo com coisas fúteis que traz um vazio, que traz uma tristeza na alma, da qual só Jesus pode preencher, e principalmente porque ela não está vivendo quem realmente Deus a criou para viver. E elas acabam não enxergando isso, não acabam reconhecendo isso e se deixam ser influenciadas pela imposição do mundo, pelos padrões do mundo, pelo aquilo que o mundo impõe. Você precisa ser autossuficiente, você precisa ser empoderado, você precisa ter sucesso, você precisa crescer, você precisa isso. E aí vive uma vida de status, uma vida vazia, uma vida só de vitrine, né? A qual os bastidores, por trás daquela vitrine, por trás daquele palco, está tudo desmoronando. E não é aquela realidade, porque ela está buscando ser aquilo que o mundo quer que ela seja, e não buscando ser quem que Deus criou ela para ser. Todas nós temos um papel, nós não estamos aqui por acaso, nós não nascemos do acaso. Deus nos criou para um propósito, Deus nos criou
para viver aquilo que Ele nos criou para ser a mulher, sabe, que edifica a tua casa, a mulher que cuida do teu lar, cuida dos teus filhos. O homem tem um papel e a mulher tem o teu papel. E juntos eles constroem uma casa alicerçada na rocha, que é Jesus. A mulher tem o papel de edificar o teu lar, de cuidar e zelar do lar, dos filhos, do marido. O papel do homem é proteger, é liderar, é trazer a provisão para casa, de cuidar, de proteger a tua família, né? Eu dei um exemplo aqui de mulheres que são solteiras, mulheres que ainda não têm uma família, mas tem muitas mulheres que têm família, são casadas, têm filhos, só que a vida delas está girando em torno do seu trabalho, está girando em torno do seu sucesso, está vivendo uma busca desenfreada por sucesso, por riquezas, porque ela precisa disso para ser autossuficiente, para mostrar para os outros que ela não depende do marido, para mostrar para os outros que ela pode, mesmo sendo casada, como se não andasse em conjunto ele, o esposo, com ela. E assim negligenciando e terceirizando o cuidado da tua casa, o cuidado dos teus filhos, a educação dos seus filhos. Mas Deus está mudando isso. Deus está mudando a história de muitas mulheres. Porque Deus tem chamado muitas mulheres para voltar para o lugar que Ele a criou para estar. Deus tem chamado mulheres para renunciar muitas coisas. Renunciar trabalho, renunciar profissão, renunciar sucesso, renunciar status, renunciar suas vontades, os seus sonhos, os seus prazeres, para viver a vontade de Deus, para viver os sonhos de Deus para ela, para a família dela. Muitas mulheres viciadas em trabalhos, viciadas em sucesso, em dinheiro, têm Mamon como seu Deus, né? Que é o Deus do dinheiro. E Deus tem chamado muitas dessas mulheres, muitas mulheres que estão perdidas, muitas mulheres que não sabem o teu propósito, que não entendem o porquê que elas existem. E Deus tem chamado essas mulheres, como me chamou, e eu tenho certeza que chamou você também. Você talvez esteja negligenciando esse chamado, talvez você não está fingindo que não está ouvindo, mas eu tenho certeza que Deus está chamando você aí no seu coração para ser a mulher que Deus te criou para ser, para voltar para o lugar que Ele te criou para estar, que é o teu primeiro ministério, que é o teu lar, que é a tua família. E talvez você esteja fingindo que não está ouvindo esse chamado, talvez você está ouvindo, mas não está obedecendo a esse chamado, não está obedecendo, fazendo as renúncias da qual Deus tem te pedido por medo. Mas eu super te entendo, eu entendo o seu medo, porque eu também tive medo, mas eu deixei o chamado ser mais forte dentro de mim. Eu deixei o poder do Espírito Santo ser muito mais forte em mim, queimar dentro de mim, do que realmente me deixar ser levada pelos padrões do mundo, me deixar ser levada por um caminho que não é o caminho que Deus tem para mim. Porque o caminho que o Senhor tem para nós são muito mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus para nós são muito mais altos do que o nosso. Então, quando você entende isso, você vai com medo mesmo. Você pega o seu medo e entrega na mão do Senhor. Senhor, esses são os medos. Senta com Deus, anota os seus medos e entrega nas mãos dele. Fala, Senhor, esses são os meus medos em relação a fazer essa renúncia, em relação a cumprir, a atender ao seu chamado. Esses são os meus medos. Mas eu pego esses medos agora e entrego em tuas mãos. E entrega nas mãos de Deus o teu medo, porque Ele é o Deus de provisão. Ele vai prover na tua vida, porque Ele tem essa promessa para nós. Jesus disse que nós que somos pais terrenos, somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá o nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, o dono da terra e do céu e de tudo que nela há? Não dará o que os teus filhos necessitam? Ele dará para nós. Ele irá prover na nossa vida. E é assim que eu me entreguei para o Senhor, me entreguei para o chamado dele com medo mesmo. Falei, tá bom, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E ali eu comecei a buscar, fui conhecendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração convicções, verdades, foi confortando, foi acolhendo o meu coração para eu viver a vontade do Senhor. Aí você me pergunta, mas foi fácil? Não foi fácil, até hoje não é fácil. Eu ainda passo por muitos momentos de deturpação do meu chamado, que é o inimigo
o inimigo das nossas almas, ele vai estar o tempo todo querendo nos paralisar. Ele vai estar o tempo todo fazer com que a gente se perca no caminho do chamado. Ele vai querer nos paralisar a todo custo para que não cumprimos com o nosso chamado, para que não cumprimos com o nosso propósito, porque ele sabe que Deus quer nos usar e Deus nos usando, nós iremos alcançar muitas almas para o reino de Deus. Nós iremos fortalecer a nossa família, porque um dos maiores propósitos do inimigo é destruir família, é deturpar a verdadeira família que Deus criou, que é o homem, mulher, com seus filhos, com seu lar, com o seu lar, sua família alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, uma casa edificada na rocha. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não quer isso. Por isso que ele vai tentar nos bagunçar os nossos pensamentos, vai jogar setas inflamadas o tempo todo na nossa mente pra gente se desconectar do nosso chamado, pra gente desconfiar, mas será mesmo que é Deus que tá falando isso pra mim? Vai fazer com que a gente desacredite, que a gente fique desconfiada ou que a gente fique com dúvidas, entende? Será mesmo que esse chamado foi Deus que me chamou mesmo? Será que essa renúncia foi Deus que me pediu ou foi coisa da minha cabeça? Vai vir essas setas de Satanás na nossa mente, esses pensamentos, entende? E isso vem sempre em mim, por muitas vezes, mas se eu não estiver alicerçada na rocha, se eu não estiver firme com o Senhor em oração, em leitura da palavra, em jejum, eu me perco. Por isso que nós precisamos manter continuamente, diariamente, o nosso relacionamento com Deus, através das disciplinas espirituais, orando o tempo todo, meditação da palavra, oração. Orando o tempo todo não quer dizer que você precisa o tempo todo parar de fazer os seus afazeres, porque Deus sabe que nós temos muitas tarefas no dia a dia. Mas é claro que a gente não tem que priorizar só essas tarefas e esquecer do nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, meu marido chega em casa, eu durante o dia faço as tarefas do lar que eu preciso fazer, e meu marido chega em casa, eu não vou dar atenção para ele e acabo fazendo mais e mais tarefas. Não, eu tenho que ter um momento com meu marido. Assim também é com Deus, né? Eu preciso ter um momento com Deus, mesmo Deus sabendo que eu tenho as minhas tarefas do dia a dia, eu preciso tirar um tempo exclusivo com Deus. Mas nos momentos que eu estou fazendo as minhas tarefas, eu busco estar me conectando com o Senhor. Eu busco estar elevando os meus pensamentos a Ele através do louvor, né? Através da adoração, através de uma oração em línguas, através de pregações. Eu coloco pregações no fone e fico andando pela casa com o fone, fazendo os afazeres, lavando uma louça, dobrando uma roupa, limpando a casa, e tô ouvindo uma pregação, tô ouvindo ali um ensinamento, para alimentar o meu espírito enquanto eu estou fazendo as outras coisas. E é a gente buscar ser intencional, fazer as coisas de propósito. Não, eu vou limpar a casa, mas ao mesmo tempo que eu estiver limpando casa, de propósito, eu vou colocar para ouvir a Bíblia, eu vou colocar para ouvir um louvor, eu vou colocar para ouvir uma pregação. Várias vezes eu estou ouvindo uma pregação de um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Hernani Santos. Durante a pregação, às vezes lá no final da ministração dele, tem um mover do Espírito Santo lá no culto, né? E eu sinto daqui, eu sinto o agir de Deus. Aí às vezes eu tô limpando a casa, rapando o chão, eu sinto ali o Espírito Santo, eu começo a orar em línguas, eu começo a chorar, eu começo a glorificar a Deus, e ali Deus vai trabalhando em nós. Ali a gente vai tendo nosso momento diariamente, o nosso relacionamento com Deus. E ali no relacionamento com Deus que as coisas vão sendo reveladas a nós, que a gente vai passando a ter mais compreensão do nosso chamado, mais compreensão do que realmente nós somos em Cristo, compreensão do que fazer, né? Compreensão do que Deus me chamou para fazer. Nossa, tô entendendo, Senhor. O Senhor me chamou para cuidar do meu lar, para interceder pelo meu esposo que ainda não é convertido, a estar atenta às coisas do reino de Deus, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Foi para isso que Deus me chamou, e não para viver conforme o mundo quer que eu viva. Porque a partir do momento que nós passamos a viver em Cristo, entenda isso comigo, é algo que eu tenho sempre
declarado sobre a minha vida, porque é uma verdade. Eu não sou uma mulher carnal, eu sou uma mulher espiritual. A partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em nós, a habitar no nosso espírito, o nosso espírito, ele vivifica, né? Porque antes de sermos cristãs, antes de aceitarmos, né, Jesus na nossa vida, de aceitarmos a viver uma vida em Cristo, o nosso espírito está morto. O nosso espírito morreu lá no pecado. Lá quando Adão e Eva pecou, o nosso espírito morreu. Nós pecamos também, porque quando Deus criou o homem, ali ele já havia criado toda a humanidade. Então ali o nosso espírito, ele morreu. Por que o nosso espírito morreu? Porque deixamos de ter um relacionamento com Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden e eles pararam de ter um relacionamento com Deus. Porque se você ler lá em Gênesis, sempre no final da tarde, Deus ia para o jardim para ter um relacionamento ali com Adão, com Eva, né? Um momento de comunhão. E depois que houve a queda do homem, o pecado, não teve mais isso. E a partir daquilo ali o nosso espírito morreu, porque o nosso espírito ele só é vivo quando nos conectamos com Deus. Quando nos reconciliamos com o Senhor, o nosso espírito vivifica e passamos a não ser mais um ser carnal, e sim um ser espiritual, porque esse é o padrão. Porque é para isso que nós fomos criados, para ser seres espirituais, seres que são conectados com o seu Criador, conectados com Deus. Então, quando aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo no nosso espírito. Com o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitando em nós, o nosso espírito vivifica e passamos a ter um relacionamento com Deus. Passamos a não ver o mundo como a gente via antes. Nós passamos a ver tudo de forma espiritual. Por isso que eu e você, mulher, que vive uma vida em Cristo, nós somos uma mulher espiritual. Então nós não podemos aceitar a viver, a nos rendermos aos desejos da nossa carne, aos padrões deste mundo. Entenda, mesmo que nós sendo uma mulher espiritual, nós não estamos livres, né? Nós não estamos livres da carne. Nós ainda estamos vivendo na carne. Então, é por isso que Paulo disse lá em uma das suas cartas que o espírito luta contra a carne. É uma luta, é uma militância entre espírito e carne constantemente. Porque ali o espírito passou a ter vida. Então, quando o espírito passou a ter vida, ele passou a lutar contra a carne. E a carne viu, nossa, o espírito está vivo, ele vai querer me destruir. E a carne começa a lutar contra o espírito. Então, por isso que a gente, mesmo vivendo em Cristo, nós temos os nossos prazeres, os nossos desejos. E é onde todos os dias nós fazemos renúncias, né? É onde todos os dias nós lutamos para não ceder os desejos da nossa carne. E como que a gente faz isso? Vivendo uma vida em Cristo, através das disciplinas espirituais, vivendo para a glória de Deus todos os dias, através da prática do jejum. É uma excelente arma que Jesus deixou para nós como um mandamento para jejuarmos, porque através do jejum nós vencemos as batalhas, nós vencemos a nossa carne, nós fortalecemos o nosso espírito e enfraquecemos a nossa carne. É vivendo desta forma, vivendo uma vida em Cristo, vivendo para glorificar a Deus, vivendo, exercendo as disciplinas espirituais na nossa vida, com o tempo, revelações de Deus vai vindo para nós. Deus vai nos revelando em nosso coração qual é o desejo do coração dele para nós, qual é o caminho que ele quer que nós percorra, qual que é a vontade dele para nós, o que é que ele quer que nós façamos. E quando a gente começa a entender isso, é ali que está a nossa realização, é ali que está o nosso propósito. É isso que realmente Deus nos criou para viver, para ser. E através do conhecimento da palavra do Senhor, através da oração, ali a gente começa a nos libertar dos nossos medos também. E só confiar no Senhor. Uma das coisas que a gente mais vê ali na palavra do Senhor é confiar em Deus. Salmo 37, confia em Deus de todo o teu coração. Entregue para o Senhor o teu medo, as tuas preocupações, as tuas ansiedades.
e deixe Deus cuidar de você, deixe Deus trabalhar em você, mudar as coisas de lugar, sabe? Do jeitinho que Ele quer, da vontade dEle para você e para a tua família. E que a gente tire os olhos do mundo, porque, como eu disse, nós não somos mais mulheres carnais. Nós somos mulheres espirituais. Então, os nossos olhos têm que estar voltados para Jesus. Nossos olhos têm que estar voltados para tudo que é do alto, para tudo que é do reino de Deus. Olhar tudo, ter um olhar espiritual e não um olhar carnal. O olhar carnal vai olhar para as coisas do mundo, para os padrões do mundo, para sucesso, para dinheiro, para status, para vaidade, para querer ter, ser, para viver uma vida que na verdade vai levar à morte, que vai levar a vazios, a tristezas, a frustrações, enquanto o caminho que realmente a gente foi criada para viver é o caminho que nos leva à vida eterna, acima de tudo. É o caminho que nos leva à libertação, à verdade, à liberdade, um caminho que nos leva à paz que excede todo entendimento, à alegria, ao amor. E é para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus tem levantado muitas mulheres. E eu quero dizer para você aí nesse vídeo, se você está ouvindo esse chamado, mas está com medo, está fingindo que não está ouvindo esse chamado, não deixe, não adie mais isso. Pare de ouvir as vozes do mundo e busque ouvir mais as vozes de Deus. Se você está com dúvida, vai para o joelho e pede uma resposta para o Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Senhor, me direcione para a tua vontade. Senhor, me dê clareza. Me ajude, Senhor. Eu tô com medo, mas faça isso que eu te falei. Anote os seus medos, entregue para o Senhor. Senhor, esses são os meus medos. Eu entrego em tuas mãos a partir de agora. E eu aceito o seu chamado. Eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer o teu querer. E não adie mais isso. Não espere, eu vou esperar mais um tempo, vou esperar ganhar mais esse dinheiro. Eu vou esperar isso, vou esperar aquilo. Sempre tem alguma coisa que a gente coloca como desculpa, né? Eu, inclusive, quando eu senti o chamado do Senhor pedindo para renunciar minha loja, no primeiro momento eu falei que ia renunciar, iria fechar minha loja, mas depois resolvi não fechar mais. Aí fiquei ainda mais uns 15 dias com a loja, mas aquilo ali continuou queimando dentro de mim. Então eu percebi que realmente tinha um chamado de Deus ali pra mim. E depois que eu fiz essa renúncia, depois que eu fechei minha loja, eu ainda senti vontade de abrir minha loja. Uma vez eu falei, Senhor, eu vou abrir minha loja, mas se não vou reabrir minha loja, mas se não for da vontade do Senhor, que o Senhor me paralise de algum jeito. E assim Ele fez comigo, me paralisou, usando o meu marido para me paralisar. E cá estou, Senhor, tá bom, eu estou quietinha no sentido assim, esperando. Eu não fico mais assim naquela expectativa. Eu sei que vai acontecer, eu sei que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, eu sei que no tempo de Deus quando eu acordar, quando eu ver, eu já vou estar vivendo aquilo que Deus me chamou para viver, sem eu perceber, sem eu ficar afoita, sem eu ficar, meu Deus, mas não tá acontecendo nada, Senhor, o que eu preciso fazer, meu Deus, eu preciso viver, eu preciso fazer, mas não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, porque tem um tempo de preparação de Deus, tem um tempo de lapidação, que Deus nos pega para nos lapidar, para nos ensinar, para nos confortar, para nos curar, para nos libertar ainda. Eu tenho muita coisa para ser liberta, muita coisa para Deus me curar ainda. Então é um processo. Então entenda, a partir do momento que você aceita o chamado do Senhor, que você renuncia aquilo que Ele te pedir, saiba que você vai passar por um momento de deserto, um momento de espera, um momento que você vai estar sozinha, como eu estou sozinha, no sentido assim, sozinha assim, só você e Deus, no secreto, entende? Então, entenda que isso é necessário, hoje eu entendo que isso é necessário, isso que eu estou vivendo, o que eu já vivi, o que eu estou vivendo, o que eu ainda vou viver, os desertos que eu precisarei passar, a cura, né, a dor da cura, porque o processo de cura dói, porque Deus começa a trazer a nós muitas coisas que a gente fazia, vivia, muita forma de viver que não coincide mais com a nossa vida nova,
muitos padrões, muitas doutrinas, muitas costumes assim, muito coisinhas assim que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque Deus quer nos lapidar, Deus quer nos moldar, nos preparar para nos fazer forte, para fazer parte do exército de mulheres dele. Porque aqui na Terra, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, tipo, quem sou eu aqui na Terra, né? Quem sou eu? Tipo, ninguém tá me vendo, né? Mas as pessoas não estão te vendo, elas não precisam te ver, elas não precisam te reconhecer. Elas precisam ver Jesus em você. Isso elas precisam ver. Mas o que você tem que se preocupar é como que Deus me vê. Como que eu sou vista no reino espiritual? Uma mulher guerreira, uma batalhadora de Deus, uma soldada de Jesus, né? Então, a gente pode ser que a gente não seja vista aqui na Terra, que a gente nunca seja reconhecida por nada, mas que a gente tem que buscar ser reconhecida no reino espiritual, buscar ser reconhecida no reino de Deus. Através, como que a gente é reconhecida no reino de Deus? Batalhando na oração, no jejum, sendo uma mulher espiritual. Então, se você é uma mulher espiritual, você é reconhecida no reino espiritual, você é reconhecida no reino de Deus. Você não é mais uma mulher carnal. A gente não precisa ser porque por a gente não ser uma mulher mais carnal, não tem sentido a gente ser reconhecida aqui no mundo. A gente é uma mulher espiritual, então a gente tem que ser reconhecida no reino espiritual, no reino de Deus. E ali através do reino espiritual, através do reino de Deus, que se materializa as coisas aqui na Terra. Então, primeiro você tem que batalhar, buscar ser reconhecida ali, no reino de Deus, no reino espiritual, que do reino espiritual se materializa aqui na Terra, entende? Então, vamos dar um exemplo, eu tenho que batalhar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, interceder, né? Pela conversão do meu marido ser materializada aqui na Terra, porque no reino espiritual ele já é convertido. Eu creio, em nome de Jesus. No reino espiritual, meu marido já é um servo de Deus. Ele é ungido de Deus. Então, eu preciso continuar batalhando no reino espiritual para que isso se concretize no material, entende? E assim para todas as outras coisas, para todas as outras áreas, né? A gente batalhar no reino espiritual para que se concretize no material. E essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesse vídeo com vocês. Espero que eu tenha conseguido ser clara, né? Ser objetiva, porque eu sei que às vezes eu vou falando um assunto, daqui a pouco vai para outro caminho. Mas é porque eu sempre peço para o Espírito Santo, antes de gravar os vídeos aqui para vocês, que não seja eu falando, né? E sim ele usando a minha boca para falar. Então por isso que muitas vezes eu entro numa linha e já vou indo para outra, porque ali é o Espírito Santo usando a minha boca. É o Espírito Santo falando, né? Usando a minha boca para falar aquilo que ele quer que eu fale. E eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero que Deus tenha falado ao teu coração e que você se atente ao chamado do Senhor e não negligencie mais. Fique atenta, tenha mais clareza, busque clareza para entender a vontade do Senhor para a tua vida, para você viver realmente aquilo que Deus te criou para viver, entende? Para você ser verdadeiramente uma mulher reconhecida no reino espiritual e não aqui no mundo carnal. E aqui encerro mais esse vídeo, mas antes deixa eu te pedir com todo amor e carinho, por favor, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrita. Se inscreva nesse canal, deixa sua curtida e seu comentário, porque assim esse vídeo vai chegar a mais pessoas conforme o Espírito Santo direcionar. E compartilhe com uma amiga, compartilhe com alguém, né, que Deus colocar no seu coração, pelo menos com uma, né, que Deus colocar no seu coração para compartilhar com ela, para essa palavra chegar a mais mulheres, para mais e mais mulheres serem despertadas para o chamado de Deus, para fazerem parte do exército de mulheres de Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Obrigada por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe grandemente você, tua casa e tua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo.